Olá, advogados e advogadas! Hoje eu vou revelar para vocês um segredo que pode revolucionar a sua prática jurídica. A uso capião mais fácil e mais rápida de todas. Se você sempre achou que o uso capião era um processo complicado, demorado e cheio de burocracia, se prepare para mudar completamente sua perspectiva. Eu vou te mostrar um método objetivo, replicável e surpreendentemente simples que qualquer advogado, mesmo iniciante, pode dominar e aplicar com segurança. E o melhor de tudo, não precisa de processo judicial. Antes de a gente entrar na técnica e eu falar sobre qual é, eu vou compartilhar um dado que vai abrir seus olhos para o tamanho da oportunidade que está diante de você agora mesmo. Mais de 70% dos imóveis no Brasil são irregulares. Isso mesmo, 70%. Isso significa que existem milhões de pessoas que precisam regularizar a situação dos seus imóveis e não sabem como fazer, precisam de um advogado especialista. Cada uma dessas situações representa um cliente em potencial para vocês. É um mercado gigantesco, praticamente inexplorado pela maioria dos advogados, que ainda veem o uso capião como um bicho de sete cabeças ou sequer sabe que isso pode ser uma oportunidade. Agora eu vou destruir alguns mitos que podem estar limitando vocês. O primeiro mito é que o uso capião sempre demora anos. Mentira. Com o método correto, pode ser resolvido em questão de meses. Segundo mito, uso capião sempre precisa de processo judicial. Errado também. A legislação permite uso capião extrajudicial feito no cartório. Terceiro mito, uso capião é muito complexa para advogados iniciantes. Mentira também. Com conhecimento técnico e o método adequado, qualquer advogado pode atuar nessa área com segurança e com eficiência. Vocês sabiam que a área imobiliária é a que tem mais serviços extrajudiciais de todo o direito? Isso acontece porque os imóveis são registrados obrigatoriamente em cartórios de registro de imóveis, o que gera uma infinidade de oportunidades. Além dos procedimentos de regularização, como a uso capião, por exemplo, também vocês podem atuar com serviços consultivos, como elaboração de contratos, pareceres técnicos, análise e due diligence de documentação, estruturação de negócios imobiliários e muito mais. É uma área extremamente rica em possibilidades de atuação, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Agora vamos ao que realmente importa. A uso capião mais fácil e rápida de todos é a uso capião de empreendimento em condomínio edilício, constituído regularmente. Essa é a uso capião mais rápida e mais fácil de todas. Uso capião de um imóvel em condomínio, de um apartamento, por exemplo. Por que ela é especial? Porque a própria lei simplificou dramaticamente todos os requisitos e eliminou as principais complicações que existem nos outros tipos de uso capião. Eu vou te explicar as vantagens técnicas que fazem dessa modalidade um verdadeiro presente da legislação para os advogados espertos. Primeiro, não precisa de planta. Isso mesmo, vocês ouviram certo. Não precisa contratar engenheiro ou arquiteto para elaborar a planta do imóvel. Segundo, não precisa de memorial descritivo, outro documento técnico, né? Vocês não precisam se preocupar com as descrições técnicas complexas e medições precisas. Terceiro, não precisa de outros materiais técnicos, nem ART, nem RRT. Não há necessidade de documentação técnica de engenheiros ou arquitetos. E, melhor ainda, não precisa de anuência dos confrontantes. Esse é um fator que, às vezes, é muito trabalhoso em outros tipos de uso capião, porque ou os vizinhos não colaboram, ou são difíceis de localizar. Então, isso facilita muito esse tipo de uso capião. Então, o que vocês precisam? Da anuência do síndico. Só isso. Apenas a assinatura do síndico do condomínio no lugar da anuência dos confrontantes. É simples, rápido e objetivo. Imaginem só a diferença prática ao invés de correr atrás dos vizinhos, né? Fazer levantamentos topográficos, contratar profissionais técnicos, engenheiro, arquiteto. Vocês só precisam conversar com o síndico e obter a anuência dele. Agora vamos ao embasamento jurídico que sustenta toda essa simplicidade. O artigo 401 do provimento 150 do CNJ, lá no seu inciso 2º, estabelece que o requerimento de uso capião deve ser instruído com planta, memorial descritivo, assinados por profissional legalmente habilitado. Mas aqui vem a parte boa. O parágrafo 5º desse mesmo artigo dispensa expressamente a apresentação de planta
e memorial descritivo se o imóvel uso capiendo for unidade autônoma de condomínio edilício regularmente instituído, bastando o requerimento que faça menção à descrição que está constante na matrícula daquele imóvel. E mais ainda, o artigo 403 é cristalino ao estabelecer que o reconhecimento extrajudicial da usucapião de unidade autônoma integrante de um condomínio edilício regularmente constituído e com a construção averbada vai bastar a anuência do síndico do condomínio. Vê só que clareza, a lei espessa. Basta a anuência do síndico. Agora prestem atenção em um detalhe fundamental aqui. Essa facilidade só se aplica quando o condomínio edilício estiver regularmente constituído. O artigo 404 faz essa distinção importante. Na hipótese dessa unidade usucapienda do imóvel se localizar em um condomínio edilício que a gente chama de fato, né? Ou seja, sem o respectivo registro no cartório de registro de imóveis, vão ser exigidos os mesmos documentos que são exigidos para os demais tipos de usucapião. Materiais técnicos, assinatura de confrontantes, ou anuência ou notificação dos confrontantes e afins. Então, vocês precisam sempre verificar se o condomínio está regularmente constituído antes de aplicar ou achar que esse método é simplificado dessa forma. Existe também uma outra situação que facilita muito o processo de usucapião, está prevista no parágrafo 10º do artigo 407, que a gente chama de usucapião de matrícula, ou então usucapião tabular. Se o imóvel que está sendo usucapido for matriculado com uma descrição precisa e tiver uma perfeita identidade entre a descrição da matrícula e a área do objeto do seu requerimento da usucapião extrajudicial, também fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel e o registro dessa usucapião da aquisição originária vai ser realizado na matrícula existente. Isso significa que quando há uma perfeita correspondência entre o que está registrado e o que está sendo usucapido, o processo também fica mais simples. Agora, vamos falar sobre estratégia de atuação e de prospecção de clientes? Como identificar oportunidades? Primeira dica: condomínios mais antigos frequentemente têm situações com essa situação irregular. Segunda dica: apartamentos comprados por meio de contrato de gaveta. São candidatos naturais aqui. Terceira dica: unidades que foram objeto de uma sucessão informal, uma partilha não regularizada e que, obviamente, poderiam ser regularizados por usucapião e não teriam que ser necessariamente regularizados por inventário. E como chegar a esses potenciais clientes? Vocês podem fazer palestras em condomínios sobre regularização imobiliária, podem desenvolver uma parceria com administradores de condomínio, com síndicos, podem desenvolver um material educativo sobre os riscos de manter um imóvel irregular, as perdas financeiras ou até os benefícios da regularização de um imóvel. Podem fazer marketing digital focado em proprietários de apartamentos em situação irregular. E muitas outras possibilidades de prospecção. A beleza desse método está na replicabilidade. Uma vez que você domina esse processo, você vai poder aplicar ele dezenas, centenas de casos similares. E o melhor, provavelmente vão ter outros clientes no mesmo condomínio precisando do seu serviço, o que vai te gerar ainda mais oportunidades de fechar outros contratos. Agora, vamos falar sobre precificação estratégica. Um imóvel irregular costuma desvalorizar entre 30% e 50%. Isso significa que, ao regularizar o imóvel, o seu trabalho vai gerar um ganho financeiro para o seu cliente nessa mesma proporção. Ou seja, se o imóvel que você está regularizando deveria valer R$1 milhão, ele provavelmente vai ser vendido por 500 a 700 mil reais se ele estiver irregular. Ou seja, o benefício econômico que o seu trabalho vai gerar para o teu cliente com a regularização desse imóvel vai ser entre 300 a 500 mil reais. Só para você ter uma ideia, 20% de 500 mil reais dá 100 mil reais. Mas você não precisa começar com isso tudo. O que eu posso te dizer é que qualquer serviço de regularização de imóveis vai render para você mais do que 10 mil reais por serviço. E o melhor, como é um serviço extrajudicial, você ganha bem e finaliza o caso em menos tempo, o que acaba sendo ainda mais lucrativo. O mercado está esperando profissionais que tenham coragem de simplificar e entender como simplificar esses processos complexos.
a maioria dos advogados ainda não descobriu essas facilidades que a lei oferece. Então, vocês têm a oportunidade de se posicionar como especialistas em regularização imobiliária simplificada. Imagina só o diferencial competitivo. Enquanto outros advogados nem sabem ou então falam sobre dificuldades de uso capião, vocês estão encontrando soluções rápidas e eficientes. Então, sempre se lembre, o direito imobiliário oferece inúmeras oportunidades para quem tem visão estratégica. Não se deixe intimidar pela complexidade aparente dos procedimentos. Muitas vezes, como nós vimos aqui hoje, a própria lei oferece caminhos simplificados que a maioria dos profissionais não conhece ou ignora. E com o método correto, conhecimento técnico sólido e uma estratégia bem definida, vocês podem sim construir uma advocacia próspera e especializada nessa área. O mercado de regularização imobiliária é gigantesco e ele clama por profissionais competentes. E para você, inclusive, já ir se posicionando aí como especialista, não esquece de postar nas suas redes sociais que você está assistindo a essa aula e se capacitando em uso capião extrajudicial. Com certeza você já vai ocupar um lugar na cabeça de quem te segue e, fazendo com frequência, as pessoas vão lembrar de você quando tiverem algo sobre esse tema. Aproveita também e já me marca para eu saber que você está acompanhando esse conteúdo. Até mais!